Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre um filme que acabou de chegar na Netflix chamado Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. O filme Moxie é baseado num livro de mesmo nome, escrito pela Jennifer Mathieu, e o filme ele foi dirigido pela Amy Poehler, que inclusive faz parte do elenco também. A Amy é conhecida por vários projetos, e inclusive pela parceria duradoura dela com a Tina Fey, que é a roteirista de Meninas Malvadas. Então, se você é fã de Meninas Malvadas, eu tenho certeza que você vai gostar de Moxie. Por mais que eles sejam filmes que tenham propostas completamente diferentes, eu sinto que, de alguma forma, eles conversam muito. Então, aqui em Moxie, a gente vai conhecer a personagem da Vivian, que é a nossa protagonista. Ela vai descobrir que a mãe dela, que é a Amy Poehler, que aqui no filme se chama Lisa, ela era uma jovem rebelde. Na época de adolescente, ela era super rebelde, ela sempre reivindicava, fazia protestos sobre tudo e ela era super engajada politicamente. Então esse filme ele vai contar um pouco desse despertar político, né, e principalmente feminista, da personagem da Vivian. Quando a gente viu o trailer pela primeira vez, eu gostei bastante da premissa da história. Eu acho que é sempre muito legal quando a gente tem histórias que são focadas nessa descoberta da política, principalmente nessa idade mais adolescente. A gente sabe que para muitas meninas essa é a idade com que isso acontece, principalmente quando a gente pensa numa menina como a Vivian, que é uma menina privilegiada, ela é branca, nunca passou por nada na vida dela, nenhuma situação traumática. Tem um momento onde rola esse despertar e nem sempre ele é o mesmo, dependendo da sua etnia, dependendo do seu estado social, né, da onde você tá na sociedade. Então, se você é mais pobre, se você é mais rico, tudo isso varia muito, né? Então, é interessante que a gente tenha essa descoberta. Eu fiquei um pouco com o pé atrás por medo de ser uma coisa muito feminismo branco, que eu acho que sim, é muito importante, óbvio, mas eu acho que mais importante do que o feminismo branco é um feminismo que vale pra todo mundo, né? É a gente abrir os olhos e abrir os braços para todo tipo de feminismo, porque quando você fala de uma mulher preta, quando você fala de uma mulher asiática, tudo isso é diferente, né? E eu acho que eu tava com medo que esse filme fosse ser só mais um filme retratando o feminismo branco, sem considerar todas as outras diferenças, todas as outras nuances. Então, basicamente, a Vivian, depois de um acontecimento na escola, onde uma menina é levada para fora, né, é expulsa da aula por conta do que ela estava usando, para ela estar usando uma roupa muito curta, né, uma regata, que isso, assim, isso é a coisa mais clichê que existe, né, porque eu acho que toda vez que as pessoas querem discutir feminismo dentro do ambiente escolar, isso começa sempre nessa questão, porque ainda é uma questão extremamente relevante. E é sempre a mesma discussão do porquê que as mulheres têm que se cobrir, sendo que o problema é os homens, né? Então elas se cobrem pra não atrapalhar os homens, porque eles são incapazes de se concentrar na aula se tiver uma mulher com um decote, sabe? Com uma regata. Então essa é a discussão que gera o início do filme. Depois que acontece isso, a Vivian decide começar uma revista, né? Uma revista anônima dentro da escola chamada Moxie. E aí nessa revista ela fala várias coisas, fala várias verdades sobre os garotos que estudam com ela, sobre, enfim, a diretora da escola, sobre todo mundo e sobre essas injustiças que ela vê acontecendo o tempo inteiro. Através dessa revista anônima, ela acaba se juntando com a Lucy, que é uma nova aluna da escola, que é uma menina que ela já começou a admirar. É uma menina que sofreu machismo e sofreu um abuso, né, um assédio do menino mais popular da escola. E aí ela fala pra Vivian que ela não vai abaixar a cabeça, que ela não vai se fazer invisível pra não sofrer esse tipo de coisa, que ela tem tanto direito de estar ali como qualquer um e que ela não deveria receber esse tipo de assédio, né, receber esse tipo de atitudes de outras pessoas. E aí depois disso, né, junto com a Vivian e com a Lucy, a gente vai ter um grupo de garotas que acaba se formando, de garotas que estão cansadas desses comportamentos machistas, onde é melhor elas abaixarem a cabeça, onde é melhor elas ficarem quietas ao invés de falar alguma coisa. Isso é, enfim, corroborado inclusive pela diretora da escola. É engraçado isso, porque eu acho que isso é muito atual. Antigamente era muito uma coisa, eu não acredito, ou, tipo, realmente descredibilizava as vítimas. Mas eu acho que essa diretora, em específico, ela prefere não enxergar, porque ela sabe que isso vai causar problemas. Óbvio, ela é omissa de uma forma ou de outra, mas eu sinto que a ótica com que a gente vê ela é um pouco diferente do que seria há 15 anos atrás, né? Há 15 anos atrás seria provavelmente uma reprodução de machismo, porque as mulheres ainda eram muito machistas. Algumas ainda são, mas eu acho que as mulheres ainda eram muito machistas. E aqui eu sinto que a diretora, ela enxerga que tem alguma coisa errada, não quer agir em relação a isso, porque ela não quer a dor de cabeça, porque ela sabe que vai ser uma dor de cabeça, né? Ela sabe que vai ser uma questão. Então, ela
bate muito nessa tecla das meninas usarem palavras que são militantes, né? Expressões que podem causar esse estranhamento, assim. Então eu sinto que tem uma nuance um pouco diferente na relação da diretora com essa situação, mas de qualquer forma ela é extremamente omissa, muitas situações bastante machista também. O legal, assim, que eu acho, é que a Vivian, ela começa a interagir com outras meninas pretas, a amiga dela, a Cláudia, que é a melhor amiga dela, que é asiática, que tem toda uma outra questão em relação a se expor politicamente dessa forma. Eu confesso que eu gostaria de ter visto no filme um pouco mais nos problemas de outras meninas, sem ser só da Vivian. A ideia realmente é a gente se aprofundar mais em todas as questões, e não só na questão da protagonista branca. Se o filme tivesse se aprofundado um pouco mais na questão da Lucy, ou na questão das meninas que são jogadoras de futebol, eu acho que isso teria trazido ainda uma riqueza maior pra dentro desse filme. Mas eu acho que a ideia era mostrar também essa visão e essa descoberta dessa menina que é privilegiada e que começa a se indignar com as coisas que ela vê acontecendo e que por muito tempo foram coisas que ela nem se ligou. Mas eu gostaria que tivesse tido um pouco mais de foco nas outras personagens, porque eu acho que isso teria sido muito enriquecedor, não só pra Vivian, mas também pra gente como espectador. Então, além disso, a gente vê elas depois brigando. Tem um aluno, que é o aluno mais popular da escola, que ele sempre ganha a bolsa, e pela primeira vez elas competem junto com ele, né? Elas indicam uma atleta pra competir junto com eles, e aí elas querem muito que ela ganhe pra provar um ponto. E eu acho que isso é um momento muito importante no filme, principalmente porque a gente tem um momento onde ele vai fazer um discurso no jornal da escola e elas não vão, porque elas não ficaram sabendo. E depois, quando a Vivian questiona a diretora, ela fala assim, porque ele pediu. Vocês não pediram. A gente acha que ele tá boicotando de uma forma ou de outra, é óbvio que ele tá. Principalmente porque o discurso que ele faz é muito ruim, né? Tipo, ele faz um discurso se vitimizando pra caramba e falando que a Mox está querendo atacar ele e que se você votar pela menina, você vai estar apoiando esse tipo de coisa. Então, tipo assim, ele tenta virar a situação e pelo fato de que ele ganha a eleição depois, a gente sabe que ele de fato conseguiu, né, com as palavras dele, alcançar as pessoas e fazê-las acreditarem que realmente aquilo era um ataque pessoal a ele, sendo que não era. Mas ao mesmo tempo é interessante porque tem essa coisa do tipo assim, às vezes a gente tem que estar lá, se colocar na frente. Então eu achei interessante esse momento. E aí, claro, no final do filme a gente vai ter a revelação de que a personagem da Josephine Langford, que é a Emma, ela foi estuprada por esse menino e ela se escondeu por todo esse tempo. E ela fingiu que estava tudo bem e aí finalmente ela conta a história. É um momento muito emocionante do filme. Eu confesso que nesse momento eu já tava assim, chorando largada igual uma louca. E eu acho que quanto mais tempo passa do filme, mais investida eu fiquei nessa história. Eu acho que foi uma história que foi muito bem contada, coisas que são muito importantes de serem discutidas. Eles trazem muitas questões legais, então eu acho que tudo isso está dentro do filme e você vai se sentindo cada vez mais incluído. E o melhor de tudo, né, eu acho que é a cereja do bolo, a Vivian eventualmente começa a se envolver com um menino que é o Seth. E o Seth, ele é um menino que todo mundo sempre zoou ele e tal, e de repente ele cresceu e ele ficou, tipo, bonitinho, e ela fica toda tipo, ai meu Deus, tal, não sei o quê. E é legal porque ele se mostra um aliado o tempo inteiro. Desde o começo, desde o primeiro momento, ele se mostra um aliado. Eu acho que isso é muito legal, porque não só ele, mas alguns outros meninos a gente vê, principalmente quando elas saem da sala de aula, né, tem alguns meninos junto com elas. Então eu acho que é muito legal porque isso também é importante, né? Eu acho que essa mensagem também é importante de ser passada. Que os homens, eles podem sim ser aliados, eles podem sim apoiar a causa, eles podem sim ouvir, entender, compreender, aprender. E o personagem do Seth representa tudo isso ao mesmo tempo que ele e a Vivian se envolvem romanticamente e os momentos deles são muito fofos. E, inclusive, gosto da treta que acontece, né? Porque mais ali pro final do filme, a Vivian já tá loucona da problematização, entendeu? Ela já perdeu a noção de tudo que tá acontecendo, que eu acho que é uma coisa que pode acontecer também, é você perder a cabeça, você esquecer qual é a linha tênue, né, que divide falar uma coisa que é justa e que é válida e você exagerar e você, enfim, dar uma pirada, que é o que acontece com ela. E aí ela briga com ele e depois ele fala pra ela, ele fala, olha, eu sempre estive aqui, eu sempre te apoiei, eu sempre ouvi você, que é o mínimo que ele precisa fazer, só que ela começou a tratar ele mal, ela começou a descontar as coisas nele. Então é legal quando vira esse jogo, porque ela começa a falar umas coisas do tipo assim, ai, você acha que eu sou sua propriedade, ai, você acha que isso, que aquilo, e não é isso, né, eu acho que é muito claro que não é isso. Então eu acho que é muito legal esse desenvolvimento do relacionamento dos dois. Acho que também traz essa discussão importante, acho que também traz questionamentos importantes em relação a isso e, como eu falei, mostra um pouco de como os homens podem ajudar sendo aliados da situação. É óbvio que, assim, por ser um filme adolescente, por ser um filme né, de coming of age, que seria esse momento onde eles estão crescendo, onde eles estão finalmente descobrindo algumas coisas do mundo real, ele é um filme um pouco superficial em alguns sentidos. Óbvio, ele passa só pela superfície das coisas, né? Mas eu acho que ele é um filme extremamente
extremamente importante para gerações novas, né, para meninas que são mais novas assistirem, aprenderem, conhecerem, abrirem, né, expandirem os horizontes em relação a toda essa temática. Então eu acho que ele é um filme importante, eu acho que ele é um filme legal. No final das contas eu me diverti muito assistindo, eu fiquei muito envolvida na história, chorei muito, como eu falei pra vocês. Gostaria sim que ele fosse um pouco mais longo, que ele explorasse as coisas de uma outra forma, mas entendo que a proposta dele era um pouco diferente e eu acho que de acordo com essa proposta que ele tinha pra oferecer, ele entregou exatamente o que ele prometeu e eu acho que pra mim isso é extremamente satisfatório. Então é isso, essa foi a nossa crítica do filme Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. Quero muito saber o que vocês acharam, então deixa aqui nos comentários pra mim. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!